Dia 20 de nove de 2023, o Copom decidiu em reduzir 0,5% da taxa Selic. E agora a nossa taxa Selic foi para 12,75% ao ano. Por que esse movimento aconteceu? Como isso vai impactar os seus investimentos? Eu resolvi trazer esse vídeo onde eu vou trazer o contexto de queda da taxa Selic e como que isso vai impactar os seus investimentos. E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Construindo Riqueza. Eu me chamo Gustavo Ursulino, sou especialista em investimentos e economista e é um prazer ter você aqui em mais um vídeo. E para você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso incentiva eu trazer mais conteúdo e o YouTube identifica que você está gostando do vídeo também. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos e, obviamente, deixa aqui um comentário dando um feedback, o que você achou do vídeo, que é sempre muito importante. Na quarta-feira, dia 20 de nove de 2023, saiu a decisão do Copom, onde o Copom decidiu em diminuir em 0,50% a taxa básica de juros. Ela passou de 13,25% ao ano para 12,75%, seguindo também a diminuição que aconteceu na reunião passada, que foi de 0,5% também. Então, basicamente, em duas reuniões seguidas, o Copom decidiu em diminuir a taxa Selic em 0,5%. A queda nesse patamar de 0,5%, ela já era consenso e esperado pelo mercado por conta da última reunião, que também foi de 0,5%. Porém, nessa reunião passada, o Copom ele tinha deixado meio que subentendido se iria ocorrer uma redução nesse mesmo patamar. E basicamente era a expectativa do mercado, acabou se concretizando na prática. Além da decisão do corte da taxa de juros, no comunicado do Copom, eles deixaram claro que a expectativa para as próximas reuniões que vão ocorrer ainda em 2023, uma em outubro e outra em novembro, vão ser cortes na mesma magnitude, no mesmo patamar, ou seja, 0,5% na reunião de outubro e 0,5% na reunião de novembro, totalizando então 1% de queda, na expectativa nessas duas reuniões ainda em 2023. E caso isso venha a se concretizar na prática, nós vamos terminar 2023 com uma Selic no patamar de 11,75%. Isso quer dizer que nós iniciamos o ano com a taxa em 13,75% e muito provável que vamos terminar 2023 no patamar de 11,75%. É uma diferença, obviamente, e já está dando indício aí desse movimento mais expansionista, tanto do Banco Central quanto para a nossa economia, mas vale lembrar que a taxa ainda está num patamar elevado nos 2 dígitos. E qual que foi a motivação principal do Copom decidir nesse corte da taxa de juros? No comunicado deles, eles deixaram claro que um dos motivos principais que levou a essa decisão de queda da Selic foi a desinflação local. E resumindo, quer dizer que nós tivemos uma inflação mais controlada aqui no país, chegando no patamar de 4,61% nos últimos 12 meses. E obviamente, se a gente for analisar os últimos 2 anos, principalmente aqui, pegando aquele período de pandemia, nós tivemos uma inflação bastante alta, onde foi necessário o aumento da Selic para a gente ter esse controle inflacionário. E agora nós estamos vendo essa inflação sendo refletida na nossa economia, essa desinflação sendo refletida na nossa economia, com uma inflação menor nos últimos 12 meses. Além dessa parte da desinflação, no comunicado do Copom, eles deixaram ali alguns pontos em relação ao nosso nível de atividade econômica, que a economia ela está resiliente, mas está prevendo um nível de atividade menor nos próximos trimestres. Então, essa decisão de redução da Selic também está refletindo essa diminuição na atividade econômica nos próximos trimestres. Então, basicamente foi esse ponto de termos uma desinflação local e também prevendo um nível de atividade econômico menor nos próximos trimestres. E um ponto bem legal de trazer de atenção, que no comunicado eles deixaram bem claro que esses 2 cortes que podem ocorrer ainda em 2023, nesses patamares de 0,5%, eles vão ocorrer em função dessa inflação mais controlada e com um cenário com perspectiva
perspectivas positivas. Então esse corte de 0,5% em outubro e 0,5% em novembro, eles vão ocorrer se o controle inflacionário continuar nessa mesma linha, estando controlado. Obviamente não está dentro da meta, que é ali 3%, mas está muito próximo da meta. Então, se tiver esse controle inflacionário aí nas próximas duas reuniões, eles vão fazer esse corte de 0,5 e 0,5. E como que a queda da Selic vai impactar os seus investimentos? Essa queda da Selic, ela vai impactar negativamente os títulos pós-fixados, aqueles que são indexados ao CDI ou aqueles que são indexados à taxa Selic. Então, por exemplo, aquele CDB que você tem que rende 100% do CDI, antes ele rendia 100% do CDI de 13,25. Agora ele vai passar a render 100% do CDI em cima de 12,75. Então quer dizer que vai ocorrer aí uma diminuição. Mesmo vale para LCI, LCA, que são títulos pós-fixados, e também para o famoso Tesouro Selic. Então o Tesouro Selic ele vai passar a acompanhar essa nova taxa Selic no patamar de 12,75% ao ano. É sempre importante entender, pessoal, que essa dinâmica de variação da taxa básica de juros vai impactar diretamente os títulos pós-fixados, porque eles são indexados a essas taxas, Selic ou CDI, que basicamente são muito semelhantes às taxas. Na medida que a Selic aumenta, os títulos aumentam a rentabilidade também, e na medida que a Selic diminui a rentabilidade, pois eles acompanham essa variação da Selic. Então você que tem aqueles títulos pós-fixados na carteira, entende que agora eles vão passar a render um pouco menos. Obviamente que não vai ser uma diferença gigantesca, porque a Selic ainda está num patamar elevado e ainda tem espaço para aproveitar essa Selic no patamar de 2 dígitos. Mas já é o momento de você entender que cabem outros títulos na carteira que vão se beneficiar nesse cenário de queda da taxa básica de juros. E quais são os investimentos que se beneficiam nesse cenário de queda da taxa Selic? Em geral, os ativos que se beneficiam numa queda da Selic são os ativos com maiores risco, por exemplo, ações, fundos imobiliários, ETFs. Isso porque a taxa Selic diminuindo mostra um incentivo à atividade econômica e um incentivo à economia real. Então aquelas empresas que antes estavam sentadas ali no caixa por conta de uma Selic elevada, rendendo bastante, na medida que a Selic diminui, elas vão utilizar desse caixa para investir de forma mais eficiente na própria operação da empresa e remunerar de forma mais eficiente. Então, na medida que a Selic está muito alta, as empresas deixam de investir, porque compensa você deixar o investimento real e aproveitar essa rentabilidade alta da taxa básica de juros. Na medida que a Selic diminui, as empresas utilizam desse caixa para investir na economia real. E é nesse cenário que as empresas tendem a se beneficiar bastante. No caso dos fundos imobiliários, sempre ocorre aquela comparação de risco e oportunidade. Então, as pessoas vão começar a analisar, poxa, aqui em renda fixa eu tenho 1% ao mês. Na medida que você não tem mais esse 1% ao mês, começa a ocorrer uma migração desse dinheiro para títulos que vão garantir ou dar aquela rentabilidade que a pessoa estava buscando. Então ocorreu esse movimento quando a Selic aumentou. Então a Selic aumentou, ocorreu uma fuga de capital de ações, de fundos imobiliários para títulos de renda fixa. E agora nós vamos ver um movimento inverso. Na medida que a Selic diminuir, a taxa básica de juros diminuir, vai ocorrer uma fuga de capital para esses ativos de maior risco em busca de rentabilidades maiores. E a pessoa que teve aquela consciência de manter uma carteira diversificada, expondo ali a carteira em diferentes cenários, vai se beneficiar, porque conseguiu aproveitar esse ciclo de Selic alta e vai aproveitar o ciclo de Selic menor, porque fez uma alocação estratégica considerando todos os cenários. Então o vídeo foi esse, pessoal, trazendo um pouco aí do contexto de movimento de queda da Selic, por que a Selic caiu, quais ativos vão se beneficiar nesse movimento de queda da Selic, quais investimentos vão se prejudicar nesse movimento de queda da Selic e basicamente como que você deve agir, que é sempre mantendo uma carteira diversificada, aproveitando os ciclos de mercado ao seu favor
e sempre pensando um pouco à frente, né? Aproveitar esse movimento de alta da Selic que teve e aproveitar também o movimento de queda, alocando de forma estratégica. O vídeo foi esse. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui seu like, se inscrever no canal e deixa um comentário também dando feedback sobre o vídeo. O vídeo foi esse, pessoal. Vamos juntos construir riqueza na sua vida. Até mais!